Você falando sobre essa da Umbandime, que as pessoas acham que é algo mais recente, mas não é, né? Me ocorreu aqui também uma outra coisa que muita gente tem falado, é sobre o muito branco na Umbanda. E como isso tem se tornado uma questão até mesmo de preconceito, como que o branco não pode, não poderia, não deveria ter terreiro com pai de santo branco, com um monte de gente branca. Até que ponto isso tá se tornando também realmente um preconceito ou também um modismo de muita gente que tá brincando com entrar pra religião porque se encanta com aquilo? Raul, a Umbanda, ela só se organizou como religião na década de 30, né? Então, a gente tem a história do Zélio de Moraes, que ele conta que no dia 15 de novembro de 1908 ele incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas dentro da recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Na verdade, a Federação Espírita de Niterói não existia ainda. Ele incorporou dentro de um centro espírita chamado Centro Espírita Santo Agostinho. As pessoas daquele centro espírita que foram os fundadores depois da Federação Espírita de Niterói. O Zélio de Moraes, ele era um jovem de 17 anos e era um homem branco. O Zélio de Moraes, ele começou a passar mal, tinha dores e tudo, a família achou que ele estava louco e levou... primeiro achou que ele estava endemoniado, levou o Zélio para um padre exorcizar. E o padre falou que ele não tinha nenhum demônio para ser exorcizado. Depois o Zélio foi levado para um tio que era médico, o doutor Epaminondas, era um sanatório. Aí o tio falou que ele não estava louco também, não estava endemoniado, não estava louco. E aí a mãe do Zélio de Moraes levou o Zélio para uma benzedeira que incorporava um espírito. Uhum. Essa benzedeira, ela incorporava um espírito chamado Tio Antônio, a Dona Cândida. A Dona Cândida é uma mulher negra, então na época se chamava de macumbeira ou calunduzeira. Fazer um calundu, né? Uma pessoa que incorporava espíritos. O Zélio foi levado para essa senhora incorporou o Tio Antônio, benzeu o Zélio de Moraes, e acredita-se que ali o Zélio incorporou a primeira vez ali, antes da Federação Espírita, o pai Antônio, que é irmão do Tio Antônio, porque era comum dar o mesmo nome quando a pessoa era escravizada e dava um nome para ela em português, né? E ali o Zélio incorpora o pai Antônio e ele diz que estaria curado. No dia seguinte é que ele foi levado à Federação Espírita, que ainda não era federação. Era o Centro Espírita Santo Agostinho, ali em Niterói. E ali no Centro Espírita diz que aqueles espíritas aqueles homens brancos espíritas começam a incorporar caboclos e pretos velhos. E a pessoa que está coordenando a sessão espírita ortodoxa, seguindo a ordem de Kardec, começa a expulsar essas entidades que ali eram conhecidas como entidades da macumba, porque eles já incorporavam na macumba. A macumba é a tradição afro-brasileira que acontecia no Rio de Janeiro, com uma base banto ou bantu. Diferente da tradição afro-brasileira baiana, que é o candomblé queto de orixá, mas que tem semelhanças com o candomblé congo-angola, que acontece em Salvador, no bairro de Cabula. Mas no Rio de Janeiro, a macumba era para incorporar espíritos, então incorporava caboclos na macumba. E ali, Zélio tinha tido na casa de uma macumbeira ou de uma calunduzeira, que é a Dona Cândida, que incorporou um preto velho. Depois o Zélio vai para um centro espírita, que é esse meio da classe média de pessoas brancas, e essas pessoas começaram a incorporar caboclo e preto velho, e eles estão sendo expulsos. Naquele momento, o Zélio incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o caboclo incorporado no Zélio, com 17 anos de idade, pergunta: por que estão expulsando esses humildes? Por que vocês estão expulsando esses espíritos desses humildes, do preto velho e do caboclo? Aí o chefe da sessão, que é o Dr. Souza, fala para ele: e quem é você para perguntar? E ele responde: se eu preciso ter um nome, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. E o que é que você está fazendo aqui? Ele diz: amanhã, na casa da família desse jovem, vai ter uma mesa posta para todos se manifestarem. Quem quiser. Quem sabe mais vai ensinar, quem sabe menos vai aprender. Ele não disse nessa data que estava fundando a Umbanda.
Ele não disse que estava fundando uma nova religião. Ele só falou que na casa da família ele ia incorporar e todo mundo ia poder incorporar. Na cabeça dele, aquilo era espiritismo. Entendi. Não era Umbanda ainda. Era espiritismo na cabeça dele. E aí, o Zélio, na casa da família, em 1908, começa a incorporar caboclo e preto velho. Na cabeça dele, ele tinha passado na casa do mamacumbeiro e conhecido o preto velho lá. Mas ele começa a incorporar na casa dele como um espiritismo de caboclo. Ele está fazendo um espiritismo, mas recebendo o caboclo que era da macumba, agora na casa de um branco de classe média, fazendo um espiritismo de caboclo. O caboclo, ele é o dono dessa terra aqui. O caboclo não veio da África. Sim, ele é o índio. O caboclo é dessa terra, não é? Então o Zélio começa a incorporar o caboclo dessa terra e começa a incorporar o pai Antônio, que é de origem... os escravos. Isso, que é de origem africana.